paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Depois a gente faz os agradecimentos. Nós vamos ler no tema que está aqui em cima, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Versículos do 22 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 22 ao 25. Se você estiver perto de alguém que está sem a Bíblia Sagrada, ou por acaso é novo confesso, ajude ele ou ela a participar da palavra de Deus. Eu aprendi desde criança com meu pai que se existe uma coisa que não se tem pressa de ler a Bíblia, a gente lê bem calmo, sabe? Para entender bem direitinho. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim a versão que eu tenho em mãos. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Quem pode dizer amém? Amém. Pastor. Poder sentar, igreja. Meus irmãos, queremos agradecer a Deus pela honrosa oportunidade de estar com os irmãos nessa noite. Agradecendo ao nosso pastor presidente pela oportunidade que sempre tem dado aos jovens, né? E eu me sinto jovem também. Embora esse ano já entre para o QUAR, propriamente o mês que vem, mas eu me sinto jovem. Sou cria da UMADALP também, e isso faz com que a gente se sinta em casa. Agradecendo ao nosso superintendente, nosso evangelista, toda a direção, toda a diretoria desta Profícua UMADALP, ao meu amigo Diácono Douglas, que me botou nesse estreito, e entre comigo também nele. Fique fora não. Amigo Samuel, desde a infância. É bom a gente ter amigos que na hora de aperto ele vai ajudar a gente, né, irmão? Pelo menos a não chorar só. Agradecer ao pastor Ives, é uma honra poder pregar. Está ele ouvindo aqui. Ele está dizendo ali que o bom quando vem para a igreja sem a responsabilidade de pregar é que a gente adora mais leve. Amanhã é a sua vez. Que pena que eu não estarei aqui, porque estarei trabalhando, mas na hora da mensagem eu vou sintonizar e vou ouvir em nome de Jesus. A todos, de uma forma geral, aos companheiros que aqui estão, estendo a minha saudação, e com certeza vocês estarão intercedendo por nós nessa noite, parabenizando esse departamento, toda a UMADALP, que as bênçãos do Deus de Israel permaneçam sobre as vossas vidas. Meus irmãos, sem perda de tempo, vamos à palavra de Deus. Nós temos um tema em nossas mãos, e nós queremos compartilhar com a igreja nessa noite, não é? A gente sabe que os pregadores que aqui estão, a gente lê um texto no seu contexto, para não correr o risco de assassinar a exegese, e às vezes a gente tem vários caminhos para entrar. E eu pedi a Deus, sempre que tenho oportunidade de compartilhar uma palavra com a igreja, o que é que Ele quer que eu fale para o povo dele. A igreja é dele, eu apenas sou um servo para servir. Então não tenho esse direito de chegar aqui para manipular vocês. Então eu pedi ao Espírito Santo que me iluminasse. E ele me levou por um caminho. Claro que exige as exegeses interpretativas. Desde que não fira a base, no contexto, é válida para ser aplicada. E eu quero me deter nessa noite no versículo de número 25. Nós lemos o capítulo 11, do 22 ao 25. Foi esse versículo que o Espírito Santo me iluminou a compartilhar uma palavra com a igreja do Senhor nesta noite. Eu acredito que todos que aqui adentraram vieram com o mesmo propósito que eu, ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui, sabemos que o que faz um cristão estar de pé diante dessa geração perversa e corrompida é a palavra de Deus. Os louvores alegram a nossa alma, nos leva à adoração a Deus, ao momento de comoção e emoção,
mas quem vai nos fazer entender pela razão é a santa palavra de Deus. Daí está a razão que Paulo disse à igreja na província romana: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão. Eu sei porque cheguei aqui nessa noite. Eu vim adorar a Deus. Eu sei porque eu vim aqui nessa noite. Não foi para rever amigos também, mas isso é secundário. Eu vim aqui principalmente para prestar um culto da consciência, um culto da razão, o culto da inteligência, não mais o culto morto, como antigamente estamos tratando na lição da EBD, mas o culto vivo, que é o culto da graça, o culto que o Senhor fez por nós uma vez por toda, quando acendeu a cruz do Calvário, rasgando de cima a baixo o véu e dizendo: agora não precisa mais você matar animal, eu substituí uma vez por todo o sacrifício, e agora você tem a liberdade de entrar, falar, rasgar o coração e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Culto da razão. Aleluia. Estava dizendo a Douglas, chama Douglas, quem tem uma intimidade há muito tempo, que o livro dos Atos, ele disse que ama pregar nesse livro, é o livro das grandes histórias e dos grandes feitos missionários. Os irmãos que estudam esse livro sabem do que eu estou falando. Aqui se deu a inauguração da igreja definitiva de Cristo. E esse livro tem 2 colunas, digamos assim, não é a regra dele, viu? É eu que estou nomeando nessa noite, que é 2 ícones, digamos assim, que é Pedro e Paulo. Propriamente, Paulo, até aqui, ele tem umas aparições muito pequenas, e é nessa noite sobre, se eu fosse tematizar ou dar um tema, vou falar sobre anônimos e esquecidos. Paulo, até aqui, tem pequenas participações. Os irmãos que lêem desde o capítulo 1 de Atos até 11, você vai ver que no capítulo 9 aparece a conversão de Saulo, de Tarso. E nesse momento, Paulo, que é Saulo, ele, quando vai de encontro a Damasco, ou no caminho de Damasco, para matar, pois a Bíblia diz que ele ia respirando ameaças. Você não sabe que Paulo foi um perseguidor ferrenho da igreja, a chamada seita dos nazarenos. Paulo era fariseu, como ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, né? Ele, nascido sob a lei, 8 dias apresentado, ele que era da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu. Os irmãos que estudam sobre o farisaísmo sabem o que é que eu estou dizendo. Não era um grupo fechado, inflexível, né? Ultraconservadores, que matavam, radicais, extremistas, matavam em nome de Deus. E Paulo, ele é um desses tais, assassino, porque consentiu na morte de Estevão. E quando a gente lê a partir do versículo 19, aqui nessa igreja de Antioquia, por sinal a primeira igreja gentílica fundada, você vai entender que por causa justamente da morte de Estevão, se desencadeia uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Ainda não eram os imperadores romanos aqui, era o próprio principado dos sacerdotes, os próprios fariseus, que estavam tentando acabar com essa nova doutrina, como eles chamavam de doutrina ou seita dos nazarenos. E nós vamos perceber que há uma permissão de Deus para que isso aconteça. Deus, Jesus, quando esteve aqui, antes da sua ascensão ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então isso se cumpre no dia de Pentecoste, mas havia uma ordem, que era que o evangelho, ele deveria ser expandido em Jerusalém, começando depois em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas a gente percebe que os discípulos se limitaram, não sei se pelo legalismo, não sei se por não se misturar, não querer oferecer oportunidade aos gentios, mas eles se limitam, eles não saem, eles não cumprem a ordenança de Jesus. Então é preciso que Jesus permita, que Deus permita, que uma perseguição comece, e você vai perceber, como diz o texto aqui da leitura, que por causa dessa perseguição, eles começam a ser dispersos, e no capítulo 8 você já vai ver Filipe indo para um lugar que ninguém imaginaria que ele como judeu ia, para onde? Para Samaria, né? Inimigos ferrenhos de séculos, mas vai, porque às vezes Deus permite, e eu tenho orado para que não aconteça isso no nosso país, que tenha essa liberdade, porque às vezes nos acomodamos, porque eu posso cultuar a hora que eu quero, eu posso fazer qualquer culto,
culto, e às vezes a gente relaxa na nossa zona de conforto, porque quando eu leio a Bíblia, a história das perseguições, o combustível que Deus usou para que a igreja avançasse, para que a igreja fosse avivada, sabe o que foi? Foi a perseguição. Mas enquanto isso não acontece, eu espero que não aconteça, você pode adorar Ele, como por exemplo nessa noite, com liberdade. Ninguém está te perseguindo nessa noite, você adora a Deus e Deus honra o teu culto neste lugar. Aleluia. Então está instalada a perseguição. Os discípulos são espalhados. E aqui começa uma história interessante. Porque na medida que eles vão espalhando, eles vão disseminando a palavra de Deus. Eles vão pregando o evangelho da ordenança de Cristo. E nesse caso aqui, a igreja ouve o evangelho, se converte em Antioquia. No caso aqui da Síria, porque tinha da Psídia. E a gente vai entender na história que aqui se dá um grande número de conversão. A igreja cresce. Lá em Jerusalém se ouve a notícia de que a igreja da Antioquia está próspera. Muita gente está se convertendo, porque a obra é de Deus. A gente apenas é o canal, somos apenas os servos que Deus quer nos usar para esta obra. Mas quem dá o crescimento é Deus. A honra é dele, a glória é dele. Nós estamos aqui nessa noite porque viemos como servos. E eu sempre digo que servo não escolhe serviço para servir. Ele está pronto para servir. Às vezes gostando ou não da função. Mas servo não pode escolher. Ele foi chamado para servir. Então a igreja cresce. O evangelho naquele povo gentil cresce. O povo em Jerusalém, as lideranças sob a rédea de Pedro e de Tiago ficam sabendo. E diz assim: olha, precisamos mandar alguém lá para supervisionar a obra. O que é que está acontecendo lá? Para que haja uma organização, uma doutrina. E a Bíblia diz que eles enviam quem? Barnabé. E aqui a história é interessante. Eu estava dizendo à minha esposa que Deus escolhe as pessoas certas para a obra certa. Aliás, Deus não erra o endereço. Deus precisava de alguém para desvincular a fé cristã da fé judaica. Por quê? É só você ler a carta aos irmãos da Galácia. Eles diziam que podia se converter ao evangelho, mas era preciso estar sob os rudimentos da lei. E Paulo vai repreendê-los severamente, dizendo: se vocês estão sob a lei, o sacrifício de Cristo foi vão na cruz do Calvário. Eles diziam: precisa sim ser crente, mas tem que ser circuncidado. Vocês podem até ser crente, mas vocês têm que guardar o sábado. Vocês não podem comer carnes de animais impuros, como o porco e seus derivados. E o Senhor precisava ensinar a eles que aquela fé precisava ser desvinculada. E quem Deus vai usar? O apóstolo Paulo, que até então era apenas um esquecido. Vocês percebam na história, Paulo se converte, vai a Jerusalém, querendo dar o seu testemunho como todo novo converso na fé. Mas há uma rejeição por parte da igreja que já existia lá. Esse cara é matador, esse cara é assassino. Ele está entre nós disfarçado para querer fazer justiça em prol da lei dos fariseus. Na verdade, Paulo tinha se encontrado com Jesus mesmo. Mas isso acontece com a gente. Às vezes alguém olha para a gente por conta de um passado e não acredita na gente, não quer investir na gente. Mas nessa noite eu vim munido de uma palavra para você neste lugar. O Deus que nós estamos adorando nessa noite é o Deus dos anônimos e o Deus dos esquecidos. Aleluia. Saulo sai, como ele diz na carta aos Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Ele passa 3 anos no deserto da Arábia. Depois de 3 anos ele vai a Jerusalém e só consegue conhecer Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Depois ele retorna porque ainda havia desconfiança. E eu acho que na sua mente dizia: mas como é que eu me converto ao evangelho? Quero pregar a palavra de Deus e não sou aceito. Como é que eu estou disposto? Larguei toda uma fama, todo um aprendizado desde criança, e agora ninguém me quer. Sabe por quê? Porque há um tempo que Deus precisa para tratar com a gente. Você vai entender isso aqui em Paulo. A ideia que nós temos, tenha paciência, eu só sei pregar assim, mas a gente chega lá.
A ideia que nós temos é que Paulo, assim que se converte, naquela conversão inusitada, já sai pregando e fazendo milagre, e o lenço curando. Não, a história não é bem assim. Paulo, ele é rejeitado. Ninguém quer Paulo como amigo. Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar. Sabe por que eu estou pregando aqui nessa noite? Porque eu tenho um amigo. Glória. Ninguém queria, mas Barnabé disse: eu vou dar um crédito a você. Verá subir a sé. E Barnabé sai apresentando: aqui é Saulo, ele se converteu, eu vi o testemunho deles, mas esse cara é perigoso. E Saulo volta para o caminho do esquecimento. Pelo menos 2 agentes Deus usa para tratar com a gente, que é o anonimato e o esquecimento. Está lá Paulo, acredito que na sua ótica não tinha perspectiva de futuro. Ninguém contava com ele para o expandir do evangelho. Mas enquanto nós estamos no anonimato ou no esquecimento, há um Deus que é o dono da obra, está tratando. Não é que Deus se esqueceu, porque Deus não sofre de amnésia, nem de lapso de memória. Deus sabe o tempo que pode nos pegar e nos botar para a sua obra. Deus não atira no escuro, Deus faz as coisas certas. Quem tenta para ver se dá certo sou eu. Deus faz dar certo, porque Ele é Deus. Aleluia. Paulo está lá. Deus permite que uma perseguição seja desencadeada. A igreja de Antioquia cresce. Manda-se ver o que está lá, os olheiros. Quando chega lá, diz: rapaz, o negócio aqui realmente é forte. O povo está crescendo, o negócio está bom. Diz assim: vai para lá, Barnabé. Barnabé, amigo de Saulo. Deus sabe quem usa para ajudar a gente. Tantos dele poderia mandar para ser o supervisor daquela obra. Chegou o tempo de Paulo sair do anonimato e ser apresentado aos homens. Terá Sória, não como Saulo, o perseguidor, mas como Paulo, o pregoeiro da justiça de Deus e da graça. Aleluia. Sinto a presença de Deus nessa noite aqui. Aleluia. Sei que Ele está falando já com alguém aqui que está se identificando com essa mensagem, porque eu disse: Deus, fale o que o povo precisa ouvir. Eu não sou adivinho. Então Barnabé fica lá. Mas Barnabé percebe que há alguém que ele conhece, mas não sabe aonde está, porque o versículo 25 diz assim: partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Mas a Bíblia NVI, a nova versão internacional, diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar. Ele não sabia onde ele estava. Ele foi procurar o caminho do esquecimento e do anonimato. Ninguém sabia onde ele estava. Só sabemos depois que ele fala. E diz a Bíblia: e achando, ele fez uma investigação. Vocês conhecem Saulo? Vocês sabem onde ele está? Onde eu posso encontrá-lo? E ele encontra. E ele leva Saulo para Antioquia. E lá por um ano eles ensinam a igreja. E a igreja continua próspera. E se você é um estudante que raciocina no que lê, você vai entender que dali para frente o ministério de Paulo decola. Dali ele parte para as viagens missionárias. Dali ele parte para os grandes desafios que o Senhor tinha dito a Ananias, outro discípulo anônimo que só aparece aqui. Esse será para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar, esse é para mim, melhor dizendo, um vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Porque Deus muda a história. Ele é o dono da história, e só o dono da história é quem pode mudar a história.
Eu vou mostrar que ele perseguiu até hoje, porque daqui para frente vai ser ele quem vai ser perseguido pelo amor à minha palavra. Porque o controle está na mão dele. Satanás não quer, ele mente. O controle está na mão de Deus. Ele pode rugir como rugir. A última palavra é a de Deus. Aleluia. Virá sobre a partir daquele momento, os lenços começam a fazer milagre. Quando Paulo não pode ir, manda. Sabe por quê? Porque quando chega o tempo de Deus arrancar-nos do anonimato, tudo que nós fazemos é próspero perante os homens. E aqui eu entro no que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Justamente sobre esse caminho que nós somos obrigados, olha aqui, companheiros, somos obrigados, coagidos a passar. Ao menos que você não foi chamado por Deus, que é o caminho do esquecimento e do anonimato. Todos, sem exceção, que foram chamados por Deus, e vocês são testemunho do que eu estou falando aqui, tiveram essa fase na vida de anonimato e de esquecimento. Ninguém te via, ninguém contava com você, ninguém investia R$1 em você, permita a minha expressão. Mas existe um Deus que te formou e conhece a tua estrutura. Oh, glória! E o maior investidor que existe é Deus, e Ele não investe para perder. Não. Ainda que na minha ótica não sirva para nada, mas o Deus que trabalha, Ele sabe aonde o vaso está rachado, e se não houver conserto, Ele quebra de novo, mas a ordem dele é executada na terra, porque Ele ainda é Deus. Aleluia, aleluia. Continue adorando a Deus nessa noite. Continue adorando a Deus nessa noite. Eu já vejo daqui que Deus está falando com alguém. Alguém está sendo identificado por essa palavra. Eu trago nessa noite pelo menos 3 reflexões para a gente falar com vocês nessa noite. Que é preciso. Não pode passar sem que isso aconteça. Faz marca. Ou melhor, é marca no ministério de alguém que foi chamado. Capítulo de número 37 de Gênesis. Do 37 ao 50, com exceção do 38, que fala da história de Judá e Tamar. A biografia de José. Vendido pelos seus irmãos. Por obedecer ao seu pai, ganha ali a confiança. Dentro desse trajeto, desperta-se nos seus irmãos uma inveja mortal. Porque a intenção deles era matar José. Salvo engano, Rubens, Judá, corrija por favor agora, disse: não, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo, vamos jogar na cisterna. José não sabia de nada. Uma das coisas que o anonimato e o esquecimento faz na nossa vida, se quiser anotar, pode anotar. Acontece 3 coisas, eu vou logo adiantar aqui, para a gente entrar em cada ponto. Primeiro, o anonimato e o esquecimento, ele gera em nós maturidade espiritual. Segundo, o anonimato e a maturidade gera em nós, sabe o quê? Experiências com Deus. E terceiro, o anonimato e o esquecimento gera em nós intimidade com Deus. Maturidade. José, não é preciso Deus revelar que José se questionava todo dia o porquê da situação está acontecendo na sua vida. Normal. Como é que ele sonha sempre em cima e agora ele está na masmorra? Porque vocês sabem da história. É vendido pelos midianitas, depois vai parar na casa de Potifar, enfrenta uma calúnia, vai parar na masmorra do Egito, interpreta sonhos, é esquecido novamente,
ele passa por situações que, do ponto de vista da nossa ótica, ele era para ser um revoltado com Deus, obediente aos pais. Evitou a mulher de Potifar porque era fiel a Deus. Está na masmorra quando interpreta os sonhos. Estou abreviando a história por causa do tempo. Ele chega para um rapaz e diz assim: quando você chegar lá, lembra de mim. Não pediu muita coisa não. Diga lá a Faraó, porque você vai voltar, se viu a taça na mão dele. Diga assim: majestade, tem um rapaz lá que interpreta sonhos. E ele falou do sonho que eu tive, por isso que eu estou aqui nessa noite, nesse momento, melhor dizendo. Mas a Bíblia diz, e ele esqueceu-se de José. E a Bíblia dá 2 anos de esquecimento. Será que o que eu faço não dá certo nada, nem quando eu ajudo alguém? Mas Deus, quando permite que nós entremos pelo caminho do anonimato e do esquecimento, volto a dizer sem querer ser redundante, é porque Ele está tratando a gente. Oh, glórias! Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite, que provavelmente você já saiba. Deus, quando permite entrar nesse caminho do anonimato, do esquecimento, é para tratar o nosso caráter, forjar o nosso caráter, tratar as nossas manias, os nossos trejeitos, sabe? Porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa e Deus sabe que precisamos ainda ser trabalhado, ser lapidado. E esse processo dói. Esse processo, ele é triste, ele deixa a gente desestimulado. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe a esse lugar para dizer: é uma fase. Eu estou fazendo isso não é porque eu te odeio, é porque eu te amo. E o que eu tenho para te entregar é coisa grande, é coisa estrondosa, é coisa espantosa. E você precisa estar apto para receber. Mas há um tempo, diga assim, há um tempo de Deus que geralmente é diferente do tempo do homem. Isaías diz, 55, que Faraó dormiu muito e sonhou. Porque Deus é assim, a uns ele tira o sono quando chega a hora de abençoar, a outra ele dá sono demais para sonhar. Dá sono demais. E ele sonha com espigas gordas, espiga magra, vacas gordas, vacas magras. Ele se levanta angustiado, porque ninguém tinha condições de interpretar o sonho. Ele percebe que aquele sonho, segundo eles, era de deuses. Aí chegou o tempo que alguém que tinha esquecido disse assim: eu lembrei. Tem um rapaz que está preso 2 anos depois. Que é isso? Labassúrias. 2 anos depois. O reverendo Hernando Dias Lopes diz uma coisa interessante, eu concordo com ele. Se o copeiro tivesse se lembrado de José naquele dia, no máximo que José conseguiria ser era um lavador de copos. Para o copeiro servir a taça na boca do rei. Deus não queria que ele fosse lavador de copo. Deus queria que ele fosse homem de honra. Porque quem Deus chama, Deus honra. Aleluias! Aleluias! O Espírito Santo está tratando com gente nessa noite que está achando que tudo está dando errado por acaso. É Deus que está dizendo: sou eu para te fazer uma pessoa melhor. Você vai sair melhor e com mais experiências. Manda chamar. E a história vocês conhecem. E eu quero adiantar para dizer que o anonimato e o esquecimento geram em nós maturidade espiritual. Porque até então José não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Como é que um camarada sonha em cima e a realidade é embaixo? E pisado ainda mais.
Quando acontece o processo da revelação dos seus irmãos, capítulo 50 e o versículo 20, ele vai me revelar que ele amadureceu, entende? Porque Deus permitiu aquilo tudo. Os irmãos disseram: você vai matar a gente merece a morte. Ele disse: não, vocês na verdade tentaram mal contra mim, mas Deus converteu em bênção. Para quê? Calma aí. Para que vocês vejam hoje que vocês e toda a terra do Egito e circunvizinhança estão vivos. Por quê? Porque Deus me trouxe a esse lugar pelo caminho do anonimato e do esquecimento. Se José não honrasse o pai não ia ter afeição por ele, ia dar uma túnica. Se o pai não desse a túnica, isso é óbvio, os irmãos não iam ficar com raiva e com ódio dele. Se não ficassem com ódio, não vendiam ele. Se não vendesse ele, ele não chegava na casa de Potifar. Se não chegasse na casa de Potifar, ele não ia ser caluniado. Se não fosse caluniado, ele não chegava na masmorra. Se ele não chegasse na masmorra, ele não ia interpretar o sonho do copeiro. Se ele não interpretar o sonho do copeiro, ele não chegava na cadeira do Egito. Se ele não chega na cadeira do Egito, o mundo ia morrer, inclusive a descendência de Abraão. Deus fez aquilo tudo para José amadurecer e entender. Hoje eu estou entendendo o que Deus me trouxe por esse caminho. É para que um grande povo fosse conservado em vida. Que povo é esse? A nação de Israel, descendência do amigo de Deus, Abraão. Ai, canto minha fé. Deus não quis levar José ao trono só para mostrar para os inimigos, não, que isso é Deus mesquinho. Deus não é mesquinho. Deus quis mostrar que a palavra dele tem controle na terra e nos obedece. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, que de ti serão benditas todas as famílias da terra, e de ti farei uma grande nação. Se José não está lá, não tinha homem sábio. Porque Faraó disse: aonde vamos achar um homem tão sábio? Anonimato e esquecimento. Tempo que Deus usa, ou agentes que Deus usa para nos amadurecer e entender. Deus, agora entendo porque tu me levasse por esse caminho. Diga para alguém aí, diz assim: Deus está te amadurecendo. Que a gente vive uma geração de menino, e de obreiro menino também, muitas vezes. Permita, meu pastor. Glória. Mas essa geração aqui, Jeová vai amadurecer, porque a obra é grande. A responsabilidade que vem sobre vós e sobre nós é grande. A glória. É preciso que haja um tratar. É preciso que haja algo que venha quebrar a gente, sabe? Para a gente entender que dependemos dele. Para a gente entender que não são os meus planos, mas é o plano dele. Recebe aí o consolo do Espírito Santo. Porque tem gente aqui, meu evangelista, meu pastor, que está passando por esse tempo, anonimato e esquecimento. Eu tomei como base o maior apóstolo dos gentios, a espinha doutrinária da nossa igreja. A maioria das cartas paulinas, quase a metade do livro, dos 27, 13, ele escreveu. Quem diria que um homem desse ia render tanto? É porque o anonimato e o esquecimento não é para matar a gente, é para amadurecer a gente. Para quando Deus nos honrar, a soberba não ficar maior do que a gente. Sabe? Preciso correr. Tenho 2 pontos, mas se não der a gente fala aquilo que o Espírito Santo permitir. Aleluia. Quem está entendendo a palavra até o momento? Aleluia. Eu não vou apelar para a sua emoção. Eu quero ser extremamente escriturário nessa noite.
Olha só. Quiser anotar, anota também. Durante o anonimato e o esquecimento, aprendemos 3 lições. 3. Primeiro, quando Deus nos prepara para uma obra eficaz, Ele tira de nós aquilo que nós mais gostamos e coloca aquilo que nós não gostaríamos. É o paradoxo de Deus. Vai lá, tira. Aí dói, quando Ele tira, dói, porque tudo que arranca dói. Mas não é Ele matando, é Ele tratando. Percebam isso aí, entendam, porque vocês já estão amadurecendo pela palavra. Segunda lição. À medida que Deus nos faz esperar, escondido na sombra do anonimato e do esquecimento, Ele nos mostra que não somos indispensáveis. E isso nos torna mais humildes. Se eu não pregar, não presta. Se o pastor Ives não pregar, não presta. Ele prega muito, é uma honra estar aqui pregando. E eu estou num estreito terrível. Mas ele é um homem de Deus, ele entende o que eu estou falando. Esse tempo tira de nós a falsa ideia que somos alguma coisa. Só estou aqui por causa da graça. Qual é a diferença dessa pessoa que está pregando aqui para vocês pela graça de Deus, para quem está com a cara no crack no submundo das drogas? Sabe qual é a diferença? Pouca coisa, só a graça de Deus, nada mais. Se não fosse isso, eu era talvez pior do que ele. Ai, amasso. Terceiro, quando Deus resolve nos usar, quando Deus resolve nos usar, o seu chamado vem quando nós menos esperamos e quando mais nos sentimos despreparados. É assim que Deus gosta. São os paradoxos da vocação de Deus na vida dos céus. E não adianta questioná-lo, porque ninguém deixa Deus sem resposta. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele disse a Isaías: me diga aí quem me deu o conselho que eu quero agradecer. Dizer muito obrigado pelo conselho que tu me deste. Me diga aí quem me prestou alguma coisa que eu quero pagar, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Me diga aí, Isaías. Aí Paulo diz: porque dele, por ele, para ele, a basúria são todas as coisas. Glória, pois, a ele. É só um tempo. É só um tempo. Aquieta o coração nesta noite. É só uma fase. Vai dar certo, porque Deus está no controle. Aquieta o coração. Vai dar certo. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eu vou pular o segundo ponto e vou para o terceiro por causa da hora. Eu não quero ser desobediente, porque eu não sou desobediente. Aleluia. Quando Deus nos leva pelo caminho do anonimato e do esquecimento, é porque Ele quer nos dar intimidade com Ele. Irmãos, Deus é um Deus de profundidade. E o caminho do esquecimento e do anonimato é justamente para isso, para a gente se aprofundar. Porque no anonimato e no esquecimento não tem ninguém. Até os amigos esquecem a gente. Aí fica a gente e Deus, é tete a tete. Aí eu não posso para onde correr, eu tenho que pedir ajuda dele. Você reparou para pensar que na hora do aperto, até o ateu diz: ai meu Deus. Mas ele é ateu. Inconscientemente ele reconhece que se não for Deus, não existe mais ninguém. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Não foi só Paulo que ficou no anonimato e no esquecimento. Não foi só José. Moisés também ficou. Assim como eu e você fica. Senão o ministério não é autêntico. Senão a chamada não é autêntica.
Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 3, primeiro. Quem está entendendo, diga amém até agora. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus chamado Horebe. Estava analisando aqui uma coisa aqui, que quando a gente cai no caminho da permissão de Deus, é óbvio, anonimato e do esquecimento, a gente não vai nem para o deserto, vai para de trás do deserto. É estreito, meu irmão. Pode rir, mas o negócio é para rir mesmo, é para dar glória a Jesus e rir. Está doendo, mas eu estou dando glória a Jesus. Aí, por que eu estou citando Moisés? Vocês sabem a biografia de Moisés? No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o livro do tema. Quando Estevão estava pregando, ele discorre sobre Moisés, porque Estevão era um pregador bíblico, escriturário. A pregação dele é toda na palavra. E ele diz: Moisés, filho da filha de Faraó, ele era formado em toda a ciência do Egito e tinha palavra de peso e sabia se pronunciar bem. Mas quando Deus nos leva, agora é a palavra minha, pelo caminho do esquecimento, o que é que Moisés vai dizer? Êxodo 4 e 10. Senhor, eu não sou homem eloquente. Quem está em contradição, Estevão ou Moisés? É formado em toda a ciência do Egito, e quem estuda a história antiga sabe o que era ser o Egito naquela época, a maior potência do mundo. Mas ele vai dizer: eu sou pesado. E não é de hoje não, é de ontem, anteontem. Sou pesado de língua. Eu não sei falar, sabe o que é? É que quando Deus leva a gente pelo caminho do anonimato e esquecimento, o diploma acadêmico, o diploma teológico, os nossos cursos profissionais, que deixa a gente muitas vezes feito um pavão todo inchado, não serve para nada, porque aqui o grande é Ele e a gente só está aqui por causa da graça dEle. Aí o camarada vem para cá com o peso de 1 tonelada nas costas, dizendo para me ajude em oração, porque a obra é dele, o Deus da obra é grande. Príncipe, herdeiro legítimo do trono, formado em toda a ciência, mas quando foi para de trás do deserto, descobriu que se não for ele para nos ajudar, a gente não é nada. 40 anos sendo treinado para ser rei do maior império da época. E Jeová disse: eu vou tirar tudo de você. Vou passar mais 40 no deserto para tirar do Egito e colocar de mim. 40 anos. Alguém disse assim: a escada de Deus, a chamada de Deus, ou a escada de Jacó, não é um elevador que a gente aperta o botão no teste e chega lá em cima, não. Nem se preocupe com isso, gera tempo. A chamada de Deus é tempo. É a escada, degrau por degrau. E se queimar etapa, eu acredito, volta para o começo. 40 anos sendo lapidado por Deus, tirando o que aprendeu no Egito e Deus colocando, enxertando dele. Aí Moisés vai dizer o que o rapaz, isso aqui eu estou abreviando, viu? O que o rapaz cantou aqui: a tua presença. Êxodo 33, Moisés disse assim, Deus disse assim: Moisés, o povo é de dura cerviz, não vou com eles, vou mandar um anjo. Moisés disse: anjo não. Anjo não. Tem gente se contentando com tão pouca coisa. E eu não vou entrar por esse caminho porque vai dar outro esboço, aí eu vou me perder. Mas tem gente, porque Moisés foi o mortal que mais experimentou milagres. E foi o único mortal que viu Deus pelas costas. E ele disse: anjo não, Deus. Se o senhor não for, menino embirrento, eu não saio daqui. Sai não. Não é que o camarada convenceu Deus? Tá bom, Moisés. Tá bom, Moisés. A minha presença vai com você.
Ira Súria Manassé. Podia dizer, eu sou conhecido, eu tenho a arte de tudo, eu domino tudo, eu sou criado no maior potência de império do mundo. Não, ele entendeu que se não for a presença dele, a gente não chega a lugar nenhum. Sai nem do lugar, para ser sincero. Aleluias. Intimidade. Eu disse a vocês que o caminho do anonimato gera 3 coisas, né? Maturidade. A gente entende o que Deus está nos levando por esse caminho. Por que Deus nos levou por esse caminho? O que mais? Nos traz experiência que possivelmente não vai dar para falar. Não vai dar para falar, já vi o horário. E para fechar, nos traz intimidade com Deus. Números, capítulo de número. Aleluia. 12. Estou já terminando, viu, pastor? Números 12. Estava Miriam e Arão na tenda. E era irmão, viu? Se não fosse. Porque Moisés? É porque Deus só fala com Moisés? É porque só tem... É Moisés? E Deus lá em cima, ouvindo. Porque o mesmo Deus que nos leva pelo caminho do anonimato e do esquecimento, Ele tem ciúme de nós. Ele está ali, olha, cuidando. E disse assim, Arão, Miriam, sai da tenda. E saíram. Aí Deus baixa na nuvem e diz assim, deixa eu dizer aqui um particular com vocês. Se em todo o arraial de quase 3 milhões de hebreus tiver profeta, vidente, adivinho, seja lá mais o que for, eu falo com ele por sonho, por revelação, do jeito que eu quiser. Mas vem cá, Moisés, mas com esse é diferente. Eu falo com ele cara a cara. Isso chama-se intimidade.